O título leão, tá? Satanás, ele também é comparado com leão. Em 1 Pedro 5,8, é dito o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós sabemos que o anticristo e todas essas figuras, elas também estão ligadas à tribo de Dan. É dito em Deuteronômio 33:22 sobre Dan, é dito o seguinte: e de Dan disse: Dan é cria de leão, ou seja, filhote, um filho de leão, que salta de Bazã. Aqui, quando é dito essa questão de filho, filhote, é porque haverá um filho desse leão, tá, ligado a Dan, a tribo traidora, que salta de Bazã. Lembra que Bazã é região lá onde está ligado a Og, tá? A todas aquelas regiões, o Monte Hermon, onde os anjos caíram, tá? Está completamente ligado a essa região maldita. E de lá virá, sabe, da tribo de Dan virá esse anticristo. Tá? Vale lembrar que em Gênesis 49, do verso 16 ao 18, diz o seguinte: Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo, e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Olha que profecia forte de Jacó para Dan. Tá? Por quê? Porque dali viria o antimessias, onde ele seria um traidor. Tá? Se juntou o quê? A semente da serpente. Então a gente vê essa questão desse paralelo, tá? De Satanás com o leão. Vale até lembrar sobre a questão de quando fala sobre Satanás como leão, né, ao redor. Vale lembrar que em Salmos 34:7 diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E esse anjo do Senhor é o Messias. Isso é muito importante. A gente até associa com muitos anjos, né? Mas esse anjo do Senhor, em várias oportunidades no Velho Testamento, nós vemos que ele é o Messias, tá? Como representante macro do Eterno, do seu Pai, tá? E é chamado de anjo do Senhor. Um ponto, até colocando parênteses, se vocês me perguntarem, Samuel, a Escritura diz que Jesus ele é Deus. Então, o que ele é? Ele é um anjo, Deus, o que seria? Primeiro ponto. O que são anjos? Anjos são filhos de Deus. São espíritos ministradores. Jesus, ele é um espírito, ele é um filho de Deus. E anjos são chamados deuses também na Escritura, assim como Jesus também é chamado Deus. É esse o grande ponto que os católicos, esse pessoal, os próprios protestantes de hoje, quando eles fazem leitura disso, eles acham que o título Deus seria uma coisa exclusiva de um só ser. Sendo que, na verdade, esse é um título que a Escritura compartilha com outros seres. Agora, a posição do Pai, de Deus como Pai, de soberano, de divino, ela é jamais compartilhada. Ela é única do Pai. Por isso que é dito que Yah é um nesse sentido, de unidade, mas ele é soberano sobre isso. Então, quando a Escritura fala que Jesus estava com Deus e era Deus, é nesse sentido. Ele é um ser divino. Um filho de Deus é Deus. Então, anjos são deuses. Então, se você me perguntar, Jesus, ele é um anjo? A Escritura o chama várias vezes de malar, de anjo, de mensageiro. Mas o grande ponto é, o que são anjos? Anjos são deuses. E Jesus é esse que foi dado o governo sobre todas as hostes. Sobre ele, todos os seres, eles que dentro dessa nova terra e novos céus estão baseados. Jesus é chamado de Senhor dos Exércitos. Tá? Depois eu vou estar colocando outras questões dos títulos dele em relação ao mundo celestial e a toda a questão das hostes. Tá? E então, uma pergunta significativa que ficaria é: Jesus, ele é chamado do quê? De Leão de Judá, que é dito o seguinte, Apocalipse 5, verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, o leão da tribo de Judá, porque existia esse outro leão, que era Satanás, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Tá? Isso é muito interessante. Uma questão das famílias celestiais, né, separadas, e Jesus como o leão da tribo de Judá. Então, Jesus ele é chamado disso. Uma profecia também interessante, em paralelo à profecia de Dan, é a profecia Judá, que diz o seguinte, em Gênesis 49, do verso 8 ao 12. Judá, seus irmãos o louvarão,
Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão, um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa que tem coragem de. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento e uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Aqui está falando sobre o Messias que viria da tribo de Judá, tá? Isso de maneira celestial e aqui nesse mundo também, tá? Através de Maria que tinha a questão da linhagem de Judá. Isso é muito importante vocês entenderem. Inclusive havia ligações com os levitas e com Judá. Como rei, tá? Existe um outro paralelo sobre Satanás como rei e o Messias como rei. Vamos fazer uma leitura sobre a história, uns paralelos bem interessantes sobre a história de Saul e Davi. Tá? Eu acho muito interessante, onde a gente consegue fazer certos paralelos e compreensão daquilo que Davi ele prefigura o Messias e onde Saul, em muitas questões, ele prefigura a história de Satanás. Tá? Então, o conflito, eu vou estar fazendo leitura de um artigo bem interessante que eu achei, tá? Onde a pessoa ela conseguiu ter a mesma percepção que eu tinha, tá? Que eu sempre tive sobre essa questão. E ela diz o seguinte: acredito que todo mundo já ouviu falar sobre a história de Davi. O que a maioria nunca parou para pensar é que ela mostra profeticamente a batalha entre Satanás e Jesus, Yeshua. Parece até forçado de início, mas quem já leu os 4 evangelhos e a história de Davi e Saul, com certeza entende o porquê desse tema. E aí ela faz uma espécie de introdução, vou estar tentando resumir aqui, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. E ela faz um paralelo com Gênesis 3,15, que diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dele. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já temos o que? Uma primeira menção daquilo que ocorre entre os filhos de Adão e aquilo que a gente pode colocar no futuro como igreja, tá? Como mulher. E, obviamente, traçando o paralelo com Maria, né? Que aqui gera Jesus de maneira humana, e a semente dele, e contra a semente de Satanás. E a gente consegue também fazer essa mesma analogia quando nós vemos que a história de Davi, Saul, ele queria honra apesar de estar em pecado. Em 1 Samuel 15:30 diz o seguinte: disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Isso foi uma das citações de Saul a Samuel. Mesmo que ele sabia que estava em pecado, ele queria honra. Olha que coisa. A mesma coisa Satanás. Nós sabemos que quando Satanás ele esteve em pecado, ainda assim ele queria estar em estado de honra. Então, a gente consegue fazer esse mesmo paralelo de Saul com ele. A gente consegue fazer isso com Isaías 14, verso 13 ao 14, que diz o seguinte: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, ou seja, dos anjos de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o diabo, assim como Saul, cometeu graves pecados, mas mesmo assim ele quis ser honrado perante todos, e o seu objetivo era o quê? Ele levou muitos à revolta contra Deus e estar no lugar de Deus. A mesma coisa com Saul. Tá? Davi ele recebe uma promessa que será rei. Isso é interessante. O Messias, ele recebe uma espécie de promessa, quando a gente analisa, que ele será exaltado como rei dos reis. Quando ele vem em seu retorno, ele vem como rei. É interessante que os judeus eles esperavam Jesus vindo numa posição, levantando-se como rei naquele momento. Né? Por isso muitos tiraram sarro dele.
Mas quando ele vier, ele virá com um cetro de ferro, quebrando, esmiuçando as nações. Então a gente consegue fazer esse tipo de paralelo, tá? De Saul e Davi. Então a figura de Davi com o Messias, né? E a figura de Saul com Satanás. Outra parte aqui diz o seguinte, Salmo 132, 11, diz: O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, ou seja, é o Messias. Tá? E Jeremias 23, 5 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E, sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Olha que interessante, algumas pessoas aqui pensam que é Davi literal, Davi como pessoa. Ele fala que levantará a Davi um renovo justo. Ou seja, quem é esse renovo justo? É o Messias. Tá? Então é o Messias que vai se assentar. Tem gente que espera um milênio físico, terrestre, com Davi na Jerusalém física. Poxa vida, gente, a Jerusalém é celestial. O reino de Deus, o reino do Messias, não é deste mundo. Tá? Então o pessoal, tem gente que fala, não, essa promessa tem que se cumprir com Davi ressuscitando e estando na Jerusalém física aqui, sentado. Sendo que o rei dos reis é Messias e não Davi, gente. Isso aqui é bem simples de entender. Então não pode cair nessa pegadinha dos escatologistas de hoje, tá? Que ficam apregoando o reino físico. O antimessias vai apregoar isso, tá, pessoal? Um reino físico, rápido aqui. Por isso que muitas pessoas se enganarão. Porque como elas acham que Jesus vai reinar na terra aqui, esta terra física aqui, e não a nova terra, então quando vier o antimessias e se passar por um messias, todo mundo vai falar, olha, o messias já veio e o reino dele na terra começou. Olha o grande engano. Tá entendendo? Bom, a história de Davi também ela recebe algo interessante, que quando fala sobre Davi receber o Espírito de Deus. É interessante que antes, Saul, ele foi ungido rei. E a Escritura também trata a Satanás, quando nós vemos, ó querubim da guarda ungido, né, nas passagens, por exemplo, de Isaías, de Ezequiel, quando falam sobre, fazem alusão a Satanás, a palavra ungido é separado, está ligado inclusive a Mashiach, a Messias. Messias significa escolhido, separado. É interessante que Satanás ele foi esse escolhido antigo, e o Messias hoje, ele é esse escolhido. Olha que interessante. Olha que até na questão de Messias, ambos foram ungidos, porque Cristo significa ungido também. Então, assim como Satanás um dia ele foi ungido, e o mais interessante, que eu vou colocar um paralelo celestial aqui com vocês da história dos anjos. Como todas essas histórias são sombras das coisas celestiais, antes que o povo de Israel tivesse um rei, eles eram governados por juízes. Olha que interessante e profundo isso. A palavra juízes também é uma palavra que às vezes é usada, traduzida, quando se usa o termo Elohim. Você percebe que esses anjos são chamados de Elohim, tanto porque eles são seres celestiais, com essência divina, tá? Deuses, pequenos deuses, tá? Filhos de Deus, claro. Não colocando eles em paralelo igual com Deus, né? E eles eram os governantes desse mundo celestial. Então você percebe que os anjos, eles quiseram um rei sobre eles. Quem foi esse primeiro rei escolhido sobre eles? Foi Satanás no reino celestial. É assim que nós conseguimos entender esses tipos de paralelos. Porque ele era o quê? Um filho especial, uma espécie de primogênito. Então nós percebemos que, da mesma maneira que o povo de Israel, sendo liderado por juízes, provavelmente no mundo celestial, os 70 Elohim, das 70 nações celestiais, então a mesma coisa ocorreu aqui nesse mundo, aqui em Israel. Eles quiseram um rei sobre si. Olha que interessante. Então Saul, ele é ungido, mas ele que? Ele cai. Então é colocado o quê? Davi como rei no lugar. Ele se mostra fiel. Ele se mostra mais corajoso, mais forte, mais justo. Quando a gente faz a pré-figura de Davi com o Messias, vale lembrar que isso no início do ministério dele, tá, pessoal? Então a gente não pode pegar e olhar o momento da queda, das dificuldades de Davi, já prefigurando, porque aí já entra um outro momento e uma questão já humana aqui de Davi, tá? Onde ele pega e falha. Mas no momento em que a gente vê a prefigura daquilo que é escolhido, do Messias, do rei, daquele que prefigura essas histórias celestes,
Nesse início nós conseguimos ver isso claramente. Então, é aí que o Messias ele entra, ele é escolhido como rei, é prometido a ele esse reinado. Por isso que hoje ele é o rei dos reis. Se Satanás um dia foi um rei, Jesus é o rei dos reis, ou glória, sobre todos esses reis. Outro ponto interessante é que desse mundo celestial para este mundo físico, muitos desses seres que tinham essas autoridades, quando eles vêm para esse mundo, eles são o quê? Reis, tá? São autoridades. Mas, por isso que o Eterno ele fala no Salmos 82, vós sois deuses, vós sois Elohim, todos vós filhos do Altíssimo. Mas olha que ele coloca, todavia morrereis como qualquer dos homens, morrereis como homens e como os príncipes, ou como qualquer dos príncipes. Ou seja, o Eterno sabe que eles são seres celestiais, que vieram a esse mundo, têm autoridade. Ele não tirou essas autoridades deles, mas por isso que, quando eles vêm aqui, ele os humilha e diz, mas morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Vocês estão entendendo a profundidade disso? É assim que se entende esses textos. Tá? Não como alguns se falam, ali está falando só para juízes. Tá, mas por que esses juízes, sendo chamados de deuses, de repente são comparados com homens que morrem? Eles já sabiam que eles morrem como homens. Por que Deus está comparando eles e lembrando que eles agora estão em estado de homens e morrem como qualquer dos príncipes? Sendo que no início desse salmo fala sobre Deus estar no meio da assembleia dos Elohim, desses o quê? 70 anjos, desses seres principais que estão lá nos céus, onde o Eterno ele é o principal, ele é o poderoso, ele é o pai de todos, né? Olha que interessante quando a gente consegue fazer esse paralelo. Entendendo esses paralelos, nós conseguimos compreender quando a Escritura diz que toda autoridade é dada por Deus, que nós devemos o quê? Respeitar essas autoridades. Por quê? Porque é Deus quem já determinou essa autoridade lá do mundo celestial. Ele não tira essa autoridade. Quando esse ser ele vem para cá, ele vem com essa autoridade ainda. É nesse sentido que nós devemos respeitar as autoridades. Não que devemos respeitar e achar certo tudo o que eles dizem, mas respeitar as autoridades nesse sentido. Um exemplo é Miguel, que respeita a autoridade de Satanás, e ele diz que o Senhor te repreenda. Assim está em Judas, quando ele lutava pelo corpo de Moisés. Então toda essa questão vale ser entendida. Tudo isso faz parte de angelologia, de autoridades e de coisas que você não vai aprender na religião, jamais. Né?